Olha só, nesta semana o nosso Band Mulher é especial. Nós temos um tema central que vai se dividir em outros assuntos durante todos esses dias. E esse tema central é a masculinidade tóxica. Você já ouviu falar desta expressão? Bom, caso não tenha ouvido falar, então eu vou colocar em outras palavras. Quantas vezes você, homem, já ouviu que homem não chora, não expressa sentimentos, que homem de verdade tem que ser bruto, não pode cuidar da aparência? Quantas vezes você já não se sentiu preso em ideais impostos para se sentir mais homem? Bom, esse conjunto de ações e comportamentos é chamado de masculinidade tóxica, que é o nosso assunto de hoje. Para conversar sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio a secretária de Política para as Mulheres, Julieta Palmeira. Oi, secretária, tudo bem? Tudo bom. Bem-vinda. Mais uma vez aqui no Pois é, sempre um prazer recebê-la. Aqui com a gente também o coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Cultura e Sexualidade da UFBA, Leandro Collin. Oi, Leandro, Olá, tudo bom? Bem? Bem-vindo. Obrigado. A psicóloga Lara Canoni também é nossa convidada. Tudo bom, Lara? Bem-vinda. Obrigada. E o Eduardo Carvalho, que é pesquisador, também completa esse time. Tudo bem, Eduardo? Tudo Seja bem. muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada pela presença de vocês para a gente falar sobre esse assunto super importante. Inclusive você que estava agora assistindo futebol, assistindo os donos da bola, fica aí que eu quero bater um papo especialmente com você, certo? Leandro, eu queria que a gente começasse abordando um pouquinho, eu já introduzi ali um pouco sobre o que é masculinidade tóxica, mas o que é que a gente pode falar um pouco mais para definir o que é masculinidade tóxica? Sim, essa é uma expressão bastante interessante, né, que tem ganhado corpo nos últimos tempos, em vários trabalhos e até assim, de maneira geral, na sociedade, e que a Secretaria muito bem soube captar esse momento e transformou inclusive numa bela campanha, né? Queria parabenizar o governo, né, por ter feito essa campanha. Acho que é muito interessante, é um outro viés de atacar esse problema, mas é uma expressão que tem foi pensada para dar conta assim de um certo tipo de masculinidade. Isso já mostra que existem várias masculinidades, não existe apenas uma. Então, essa masculinidade tóxica é um tipo de masculinidade que tem a ver com valores muito rígidos, com questões características muito rígidas do que é ser um homem de verdade, e qualquer traço que o homem demonstra diferente disso, ele vai ter a sua masculinidade colocada em questão, né? Então, e especialmente se ele vai ter algum traço que é tido culturalmente como um traço feminino, né? Então, acho que essa que é uma questão importante. Então, o homem não pode ter nenhum traço de feminilidade ou o que é tido como alguma coisa do universo feminino, né? Culturalmente falando, construído. Então, assim, não pode vestir determinada roupa, não pode ser não sensível. Não pode vestir rosa. Não pode vestir rosa, né? Até procurei uma blusa rosa hoje para vestir aqui em homenagem, né? Mas ela estava suja. Eu tenho usado ela muito. Entendi. Né? Então, assim, é uma série de coisas, assim, né? Que torna essa masculinidade tóxica, e é sobre ela que a gente tem que falar. E acho que é interessante para a gente poder discutir, assim, como ela se manifesta de várias maneiras. Né? Exatamente. Ela tem muitos, assim, meandros, ela é muito sutil em alguns momentos e às vezes não. Né? Então, às vezes, acho que a gente só percebe mais quando ela não é sutil, né? Quando ela é muito violenta e tal, mas ela também se apresenta com algumas sutilezas. De outras formas, né, que a gente vai entender ao longo do programa. Secretária, por que é importante falar de masculinidade tóxica? Eu vejo várias campanhas em relação à violência contra a mulher sempre voltada para o feminino, para as mulheres, né? Dessa vez a gente muda o foco e fala exatamente para os homens, que são os principais agressores na maioria dos casos, né? Você vê que nós do governo do estado, nós entramos com Respeito às Minas, que foi uma campanha muito voltada para essa questão do respeito às mulheres, contra o assédio, o enfrentamento à violência. E há muito tempo eu venho me interrogando, porque a secretaria, tudo o que acontece em relação à violência contra as mulheres rebate muito na minha secretaria, né? E eu venho pensando dessa questão da masculinidade tóxica associada à violência contra as mulheres, que essa é uma questão que me diz respeito muito, porque a masculinidade tóxica,
E a gente está dizendo que é essa que é tóxica. Certo. Né? É bom ficar bem esclarecido. Porque ela tem uma associação com a violência doméstica e familiar muito intensa, né? Pelos casos que a gente vem acompanhando. Então é muito importante que a gente comece a falar mais sobre essa questão de uma masculinidade nova, uma masculinidade que não esteja associada à violência, uma masculinidade que não esteja associada a um modelo que o homem tem que ter um desempenho se esforça para desempenhar esse padrão, que é um padrão que homem não chora, que homem não pode expressar sentimentos, que homem tem que vestir azul, que homem tem que vestir isso, que o homem não pode recusar sexo, ou seja, porque senão interfere, né, uma confusão com virilidade, inclusive, né, porque ele tem que ter um bom desempenho sexual, porque senão ele não é homem, não é? Isso é uma questão de virilidade. É violência contra o homem, não é? Mas o mais importante é que nem sempre a masculinidade tóxica, todas as vezes, está associada à violência doméstica familiar. Sim. Mas, principalmente, está associada a uma violência contra o homem, não é? E eu acho que, assim, eu escrevi recentemente até sobre isso e eu cito, assim, 2 exemplos. Talvez como médica que eu sou, aí fica... Uma é essa questão das mortes no trânsito, né? A morte no trânsito, ela compete hoje com as causas cardiovasculares no homem. Sim. Por que isso, né? É exatamente onde se expressa uma outra forma de... A masculinidade tóxica se expressa de outra forma, se expressa num padrão de agressividade, num padrão de que o homem tem que ousar, num padrão que ele tem que ser destemor associado a essa agressividade no trânsito. Enquanto que na sociedade a gente busca uma direção defensiva, né? E que a mulher não. A mulher, ela chega até a dizer que a mulher dirige mal, porque é na direção defensiva. Os seguros de saúde, né, nos bancos e para os motoristas, normalmente é mais barato para a mulher do que para um homem. Então, isso tem a ver com esse padrão de masculinidade e de feminilidade também, né? E a outra questão que eu vejo que interfere muito no homem é o problema, por exemplo, do diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? Porque eu estou citando esses exemplos, médico, né? Os homens não vão ao médico, ou seja, ou a médica, né? Porque eles acham que nada vai acontecer com ele. Acontece com todo mundo, mas com ele não vai acontecer. Segundo, nesse caso aí do diagnóstico precoce, eu não estou falando do exame de PSA, que é um exame que faz o sangue no dedinho, tira o sangue, ou aqui tira o sangue e faz o exame. Isso aí é rastreamento, é uma outra coisa. Inclusive está provado que isso não tem reduzido a mortalidade, os estudiosos estão, né, analisando isso. Não está associado à mortalidade por câncer de próstata. Eu estou falando no diagnóstico precoce, porque o tumor é um tumor indolente, mas como não se se adia pelo fato de que o exame é um toquetal, ou até mesmo em desdobramento, a possibilidade de uma ultrassom transretal, ou seja, há um grande bloqueio, um grande preconceito do homem em relação à realização desses exames e mesmo ao acompanhamento mais sistemático da equipe de saúde. Então, isso é masculinidade tóxica. São várias questões, né? E aí, você citou, por exemplo, a questão da agressividade no trânsito, né? A questão da saúde do homem, que é muito mais debilitada justamente por ele ser muito mais resistente a sair ao médico, né? Muitos homens falam, eu preciso que a minha mulher me leve ao médico. Inclusive, já tive aqui um médico aqui no programa que falou isso, que vários homens chegam acompanhados com as mulheres e as mulheres que falam no consultório, porque os homens não cuidado, conseguem... né? Também. Pois é, porque os homens não conseguem nem falar no consultório o que é que eles queriam, o que é que estava sentindo, precisava a mulher. Não estou falando de meninos, não estou falando de crianças, estou falando de homens. Então, assim, Eduardo, eu percebo uma série de comportamentos que são, sim, ensinados a esses homens ainda meninos, né? Que são normalizados na nossa sociedade. A gente trata muito como natural esse menino que está começando a crescer e fala, você vai ser pegador, hein? Quantas mulheres você vai pegar nessa festa? Isso. Se for um cara que ele não quer pegar muitas mulheres, se for um cara mais na dele, enfim, ele se vê forçado a entrar nesse padrão de masculinidade, né?
Isso, eu acho que retomando um pouco essa discussão que o Leandro traz, a gente tem que pensar que a masculinidade ela é construída, né, em contraposição ao feminino. Né? Então, essa masculinidade hegemônica, digamos assim, que tem esses sinais de toxicidade, ela se constrói a partir dessa contraposição a tudo que é socialmente atribuído ao feminino. Né? Então, se a mulher ser frágil, ser emotiva, o homem se constrói a partir dessa negação, né, desses traços de misoginia. E sim, isso é aprendido desde a nossa mais tenridade, de modo que é tão difícil romper, eu acredito, que quando a gente pensa o exercício dessa masculinidade tóxica, né, dentro de um contexto social, acho que é interessante a gente conseguir pensar também que essa masculinidade ela está diretamente associada a galgar privilégios dentro da sociedade. Totalmente. Né? E é por isso que é tão difícil romper, porque quando a gente faz esse convite para deixar de lado essa masculinidade tóxica e pensar outras formas de construção de masculinidade, quando essa masculinidade é exercida a partir dessa lógica heteronormativa, cisnormativa, ela é um lugar de privilégio para os homens. Né? Então, o convite é para que se abra mão de falsos privilégios, porque como a doutora Julieta coloca, essa masculinidade, ela te confere alguns privilégios, mas ela também te aprisiona. Né? Então, eu gosto muito de uma frase do Bourdieu, quando ele vai dizer que o homem também é dominado, mas pela sua própria dominação. Então, ele é vítima dessa sua própria masculinidade tóxica nesse caso, né? Ó, a gente já tem várias coisas para pensar nesse início de primeiro bloco aqui no Band Mulher. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta e o seu comentário para o nosso WhatsApp, nesse telefone que vai aparecer já na sua tela. O número é 719-9971-9009. Agora vamos mudar um pouco de assunto, mas agora vamos voltar a falar sobre masculinidade tóxica, que é o nosso tema de hoje. Lara, a gente no primeiro bloco falou de algumas formas que a masculinidade tóxica, o que é, de que formas ela se expressa, mas eu queria falar com você especificamente sobre quais são as consequências, de fato, psicológicas para esse homem que vive sempre na tentativa de se encaixar nesse padrão de normalidade chamada de masculinidade tóxica aí, né? Sim, já foi falado um pouco sobre a questão física, né, que os homens têm essa dificuldade de acessar os serviços de saúde, principalmente médico. Imagine quando a gente está falando de saúde mental, que em geral já é uma área super secundarizada, aí, né? E no caso da masculinidade tóxica dos homens é por aí também que acontece. A gente sabe que os efeitos dessa masculinidade tóxica não são só para as pessoas que estão ao redor desse homem, como para ele mesmo, mas às vezes é difícil dele conseguir identificar isso por estar aí rodeado desses falsos privilégios. Sim. O que é que a gente percebe? Os homens, eles são educados desde pequenos para chegarem na vida adulta tendo bom desempenho, tanto no nível sexual, tanto no nível do trabalho, que é para ser esse provedor, né? Esse homem chefe de família. Que bota dinheiro em casa. Sim. Então, é muito comum que eles realmente conduzam essa vida em torno desses objetivos. Só que esses objetivos nem sempre eles dão certo, eles são bem-sucedidos, principalmente nessa conjuntura atual política. Então, quais são os efeitos disso para esse homem? Não é pensar nesse social, mas é se inferiorizar, é se culpabilizar, se responsabilizar e não procurar ajuda. Tem esse fator aí de agravo muito forte. A gente sabe que quanto menos ajuda e quanto mais tarde se procura, mais a situação tende a se agravar. É como se eles fossem engolindo todas essas frustrações e tem essa dificuldade justamente por causa da masculinidade tóxica de conversar com as pessoas ou com um profissional, né? E isso de não acessar os sentimentos, ele traz um preço muito forte também, porque se você não fala sobre isso, se você não procura ajuda e acredita que consegue lidar sozinho com tudo, então as consequências, o agravamento da situação, ela pode ser mais grave, sim. E aí, quais são os sintomas que a gente pode perceber, assim? Tem essa questão de se autoprovar, de estar sempre nessa questão exaustiva, de se mostrar esse macho alfa, de que é o homem suficiente, que a gente já sabe que isso por si só é totalmente... uma sobrecarga muito grande. Isso cansativo mesmo, né? Mas tem outras questões como ansiedade excessiva também, vergonha de não conseguir chegar nesse lugar
almejado, né, que se espera, se culpabilizar por isso o tempo inteiro. Tem as questões voltadas para o outro também, que geralmente é essa companheira, que é abuso psicológico, que a gente não fala muito sobre essa questão psicológica, que tem agravos muito sérios também para essa pessoa. É difícil, às vezes, de conseguir identificar quando acontece uma violência psicológica, mas ela tem efeitos nocivos muito sérios. Tem o abuso sexual, o abuso físico, o controle da outra pessoa, a manipulação. Então a gente está vendo que tudo isso tem a ver com masculinidade tóxica, porque é a ideia desse homem dominador que está no controle de si o tempo inteiro e no controle do outro também. Mas que é muito cansativo manter esse controle a toda hora. Leandro, uma vez que esse homem para e reconhece em si pontos dessa masculinidade tóxica, o que fazer então? Bom, ele se reinventa, né? Eu acho que é a ideia de que as pessoas, elas precisam estar abertas a essa ideia de que elas podem se reinventar, elas podem ser outras pessoas, né? E de alguma maneira ou de outra, todos nós nos reinventamos. A gente não é o mesmo, a mesma ao longo dos anos, né? Que a gente passa pelos anos. Então, eu acho que é se reinventar, se permitir a ser diferente, discutir com colegas, com a família, né? Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é colocar um debate público e as pessoas conversarem sobre isso, né? O diálogo com a possibilidade de se reinventar. Eu queria só chamar a atenção para um outro dado, assim, eu sou pesquisador da diversidade sexual e de gênero, né? Trabalho muito assim com questões LGBTs, da diversidade sexual. E em que medida essa masculinidade tóxica também, ela se manifesta em algumas violências contra pessoas LGBTs. Né? Então, por exemplo, assim, você tem machos alfas com essa masculinidade tóxica que fazem estupros corretivos em lésbicas, por exemplo. Sim. A gente tem, esses dados têm crescido, inclusive, os dados estatísticos mostram isso. Na semana passada nós tivemos, né, a divulgação do novo mapa da violência no Brasil, né, que mostra um aumento de 127% de casos de homicídios relacionados a pessoas LGBTs. Todos eles são cometidos em nome dessa masculinidade tóxica? Não. Agora, alguns casos a gente percebe claramente quando esse componente aparece. Né? Então, especialmente alguns estupros de homens afeminados sendo estuprados por homens desses macho alfa. Né? Nós tivemos um caso no Pernambuco outro dia, que foi noticiado agora nesses últimos dias, que é nítido essa questão. Um menino mais afeminado se negou a ter uma relação sexual com um outro cara super violento e o cara estuprou esse menino e tentou matá-lo. Ele está vegetando agora em cima de uma cama, né? Foi noticiado aí nas redes sociais. Assim, você percebe nitidamente ali que tem vários componentes, né? Claro que tem uma homofobia e tal, mas também tem aquela coisa dessa masculinidade tóxica que eu sou, os outros são propriedades minhas, né? Que eu posso a outra fazer pessoa, qualquer coisa, né? Exatamente. Então, assim, e que você não pode dizer um não. Né? Então, assim, a mesma coisa quando uma mulher, né, por exemplo, diz um não para um cara, o cara, não, mas a mulher tem que estar à minha disposição. A gente tem que perceber como essa questão da masculinidade tóxica, ela é danosa, ela é prejudicial a toda a sociedade, né? A sociedade de uma forma geral. Então, a gente tem que repensar sobre isso mesmo. Mas olha só, agora deixa eu bater um papo com você para dar um outro recado, porque comprar, construir ou reformar um imóvel é o objetivo da maioria dos brasileiros. Na verdade, o consórcio Ademilar é a melhor forma de conquistar esse sonho, ainda mais se você contar com a experiência e a segurança da Ademilar, que foi a primeira empresa do Brasil a trabalhar com consórcio de imóveis e até hoje é a única que atua com exclusividade no segmento. Uma verdadeira especialista. Milhares de pessoas em todo o país conquistaram a casa própria com a ajuda dos planos acessíveis e flexíveis da Ademilar. E não para por aí. Você também pode planejar um futuro tranquilo a partir da chamada aposentadoria imobiliária Ademilar. Com ela você aumenta seu patrimônio, garante uma renda extra e vive muito mais sossegado. Invista com quem mais entende do assunto. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e comece agora mesmo a conquistar seus objetivos. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Olha só, hoje a gente está falando sobre masculinidade tóxica. Estou esperando a sua pergunta aí no nosso WhatsApp. Manda pra gente, a gente vai fazer mais uma breve pausa e voltamos já já. Não? Tá
aí, Band agora também retomando o nosso sinal em Vitória da Conquista. Muito obrigada pela sua audiência sempre aqui no Band Mulher, viu? Então, vamos para as nossas perguntas. Boa tarde, me chamo Suzana Costa. Acredito que uma forma de revertermos essa masculinidade tóxica seria através da educação, tanto em casa como na escola. Então, o que fazer quando o próprio governo federal diz que não se deve falar sobre questões de gênero na escola? Secretária. Pois é, lamentável mesmo que no Plano Nacional de Educação nem se possa falar em gênero alimentício. Então, acho que iniciativas como essa vão na contramão do que a gente precisa hoje, porque se a gente reconhece que a masculinidade tóxica é uma questão fundamental para ser abordada, refletida, conversar sobre isso, é preciso conversar tanto dentro de casa, mas também na escola. Então, a maioria das nossas crianças não podem continuar sendo educadas para serem ou agressores ou serem agredidas. Então, nós temos que acabar com essa ideia e eu acho que o espaço da escola é um espaço muito importante para que a gente não possa criar uma cultura de violência. Então, o que eu vejo é que a própria questão, não só na área do Plano Nacional de Educação, que eu pessoalmente sou contra isso, acho que a gente precisa falar desses problemas, nós precisamos falar da violência contra as mulheres, nós precisamos falar, educar, precisa fazer uma transformação, mudar, né, a forma de educar as pessoas. E isso é com a contribuição dos pais e também dos professores. Claro. Né? Pamela, você permite um pouquinho, acho que também tem aí uma outra questão que é também preparar os próprios professores, a comunidade escolar, para saber tratar desses temas. Exatamente. Né? Nós temos até um programa sobre isso, Leandro, que é o chamado Quem Ama Abraça. É um programa da ONU que a gente desenvolve aqui na Bahia, que trabalha com estudantes de ensino médio e com os professores, para que eles possam como abordar essas questões em sala de aula. Então, o governo do estado da Bahia tem feito o programa Quem Anda Abraça a despeito dessa questão toda que está aí posta nacionalmente, mas nós consideramos que isso, do ponto de vista da educação, é fundamental. A gente não pode mais ter uma educação que ensina o homem a ser violento e a mulher a ser submissa. Exatamente. Eduardo, me ajuda nessa. O Jefferson Bonfim está perguntando, gostaria de saber quais medidas nós, como homens conscientes, poderíamos tomar para alertar homens machistas, pedindo para mandar um beijo para a mãe dele, Simone. Um beijo, Simone. Como é que homens conscientes podem alertar homens machistas? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que todos nós somos, em certa medida, machistas, né? Porque se, como estamos colocando aqui, a masculinidade ela é construída socialmente a partir desses pressupostos sexistas, misóginos, acho que a gente precisa se lançar no exercício de vigilância muito constante para não reproduzir esses comportamentos machistas. Acho que esse é um primeiro começo, né? É reconhecer que somos todos, né, em algum momento. Porque o machismo é estrutural, né? Exato. Ele está nas nossas estruturas sociais. Então, esse é um primeiro passo, reconhecer e tentar se policiar para que a gente tenha uma conduta de reconhecer, inclusive, as violências de forma mais ampla, né? Nos meus trabalhos, nas minhas pesquisas, é engraçado que eu entrevistei homens autores de violência. E o significado da violência para esses homens está muito associado à questão física, né? A violência física, ou uma categoria que a gente usa muito nos estudos feministas, do que a gente chama de violência sem sangue. Essas violências sem sangue, né, que são aquelas que não deixam a marca visível, elas costumam ser invisibilizadas por esses homens. Então, a violência psicológica, como a Lara colocou, a violência sexual, isso ainda também como um reflexo muito grande na nossa própria legislação, né, que durante muito tempo reconhecia a violência, na verdade, a relação sexual como dever matrimonial. Então isso inviabiliza que muitas mulheres se vejam vítimas de violência sexual e que os homens também achem que naquele momento está ali reivindicando um dever legal. Então, e se lançar em grupos, são poucos, mas a gente já tem grupos de homens pelo fim da violência. Esses grupos inclusive estão se espalhando pelo Brasil, aqui na Bahia também tem grupos de homens que se reúnem mesmo para pensar nessa nova masculinidade, pensar em como se livrar dessa masculinidade tóxica, né? Porque de fato tá tão normatizado e tão incrustado dentro da gente, assim, na nossa educação, que a gente não percebe. Então, talvez nas trocas a gente fique mais atento a isso, né? Inclusive dentro da própria Lei Maria da Penha, né? A gente tem essa previsão de, no processo judicial, esses homens serem encaminhados para grupos reflexivos de gênero para que eles possam desconstruir o machismo e se responsabilizar por esses atos, né? Porque eles estão sempre associando a violência a um fator externo. Né? A violência... Precisa entender por que ele fez aquilo, né?
O Isso. que levou ele a agir daquela forma violenta? Porque eles sempre associam a violência a uma questão genética, biológica, ao uso do álcool, droga, e não se responsabilizam, né? Não se veem como os sujeitos que de fato praticam e precisam se responsabilizar diante dessa violência que cometem. Muito bem, olha só, nosso programa está chegando ao final, passa tão rapidinho, mas durante essa semana a gente vai falar sobre outros assuntos também relacionados à masculinidade tóxica. Avisa os amigos, avisa o pai, ao tio, todo mundo, reúne todo mundo para assistir o Band Mulher, viu? Vamos ver quem assistiu o Band Mulher de hoje rapidinho, que o nosso tempo está terminando. Só umas 3 fotinhas, vamos lá. O Bruno, da Liberdade, eu gosto quando os homens assistem, muito obrigada. Bia, também da Ilha de Veracruz com a gente, muito obrigada pela sua audiência. E a Ana, da Palestina, que o bairro daqui de Salvador, muito obrigada pela audiência e pela sua participação hoje aqui. Muito obrigada pela participação aqui no programa. Muito obrigada, boa tarde para vocês. Voltem sempre, tá bom? Obrigado. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã estamos de volta, hein, para falar sobre masculinidade tóxica e para falar como combater o machismo desde a infância na educação das crianças. Eu te espero a partir de 1 da tarde. Até lá, tchau.